Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. Capítulo 3. A dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade. Item: a significação conscientizadora da investigação dos temas geradores, os vários momentos da investigação. Por isto é que, para nós, o risco da investigação não está em que os supostos investigados se descubram investigadores e, desta forma, corrompam os resultados da análise. O risco está exatamente no contrário, em deslocar o centro da investigação, que é a temática significativa a ser objeto da análise, para as pessoas mesmas, como se fossem coisas, fazendo-as assim objetos da investigação. Esta, a base da qual se pretende elaborar o programa educativo, em cuja prática educadores educandos e educandos educadores conjuguem sua ação cognoscente sobre o mesmo objeto cognoscível, tem de fundar-se igualmente na reciprocidade da ação. E agora, da ação mesma de investigar. A investigação temática, que se dá no domínio do humano e não no das coisas, não pode reduzir-se a um ato mecânico. Sendo o processo de busca de conhecimento, por isso tudo de criação, exige de seus sujeitos que vão descobrindo, no encadeamento dos temas significativos, a interpenetração dos problemas. Por isso é que a investigação se fará tão mais pedagógica quanto mais crítica, e tão mais crítica quanto, deixando de perder-se nos esquemas estreitos das visões parciais da realidade, das visões focalistas da realidade, se fixe na compreensão da totalidade. Assim é que, no processo de busca da temática significativa, já deve estar presente a preocupação pela problematização dos próprios temas, por suas vinculações com outros, por seu envolvimento histórico-cultural. Assim como não é possível, o que salientamos no início deste capítulo, elaborar um programa a ser doado ao povo, também não o é elaborar roteiros de pesquisa do universo temático a partir de pontos prefixados pelos investigadores que se julgam a si mesmos os sujeitos exclusivos da investigação. Tanto quanto a educação, a investigação que ela serve tem de ser uma operação simpática, no sentido etimológico da expressão, isto é, tem de constituir-se na comunicação, no sentir comum, uma realidade que não pode ser vista mecanicistamente, compartimentada, simplistamente bem comportada, mas na complexidade de seu permanente vir a ser. Investigadores profissionais e povo, nesta operação simpática, que é a investigação do tema gerador, são ambos sujeitos desse processo. O investigador da temática significativa, que em nome da objetividade científica transforma o orgânico em inorgânico, o que está sendo no que é, o vivo no morto, teme a mudança, teme a transformação. Vê nesta que não nega, mas não quer, não um anúncio de vida, mas um anúncio de morte, de deterioração. Quer conhecer a mudança não para estimulá-la, para aprofundá-la, mas para freá-la. Mas ao temer a mudança e ao tentar aprisionar a vida, ao reduzi-la a esquemas rígidos, ao fazer do povo objeto passivo de sua ação investigadora, ao ver na mudança o anúncio de morte, mata a vida e não pode esconder sua marca necrófila. A investigação da temática, repitamos, envolve a investigação do próprio pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens, e sempre se referindo à realidade. Não posso investigar o pensar dos outros referindo ao mundo se não penso. Mas não penso autenticamente se os outros também não pensam. Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para os outros,
nem sem os outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensado o seu pensar, na ação, que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir ideias, mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação. Sendo os homens seres em situação, se encontram enraizados em condições tempo-espaciais que os marcam e a que eles igualmente marcam. Sua tendência é refletir sobre sua própria situacionalidade, na medida em que, desafiados por ela, agem sobre ela. Esta reflexão implica, por isto mesmo, algo mais que estar em situacionalidade, que é a sua posição fundamental. As pessoas são porque estão em situação, e serão tanto mais quanto não só pensem criticamente sobre sua forma de estar, mas criticamente atuem sobre a situação em que estão. Esta reflexão sobre a situacionalidade é um pensar a própria condição de existir, um pensar crítico através do qual as pessoas se descobrem em situação. Só na medida em que esta deixa de parecer-lhes uma realidade espessa que os envolve, algo mais ou menos nublado em que e sob que se acham, um beco sem saída que os angustia e a captam como a situação objetivo-problemática em que estão, é que existe o engajamento. Da imersão em que se achavam, emergem, capacitando-se para se inserirem na realidade que se vai desvelando. Desta maneira, a inserção é um estado maior que a emersão e resulta na conscientização da situação. É a própria consciência histórica. Daí que seja a conscientização o aprofundamento da tomada de consciência, característica, por sua vez, de toda a emersão. Neste sentido, é que toda investigação temática de caráter conscientizador se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação do pensar. Quanto mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos juntos. Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando. Que lindo! Educação e investigação temática, na concepção problematizadora da educação, se tornam momentos de um mesmo processo. Enquanto na prática bancária da educação, antidialógica por essência, por isto não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo programático da educação que ele mesmo elabora ou elaboram para ele. Na prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo, que jamais é depositado, se organiza e se constitui na visão do mundo dos educandos em que se encontram seus temas geradores. Por tal razão é que este conteúdo há de estar sempre renovando-se e ampliando-se. A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe interdisciplinar este universo temático recolhido na investigação, devolvê-lo como problema, não como dissertação, às pessoas de quem recebeu. Se na etapa da alfabetização, a educação problematizadora e da comunicação busca e investiga a palavra geradora, na pós-alfabetização busca e investiga o tema gerador. Numa visão libertadora, não mais bancária da educação, o seu conteúdo programático já não involucra finalidades a serem impostas ao povo, mas, pelo contrário, porque parte e nasce dele, em diálogo com os educadores, reflete seus anseios e esperanças. Daí a investigação da temática como ponto de partida do processo educativo, como ponto de partida de sua dialogicidade. Daí também o imperativo de dever ser conscientizadora a metodologia desta investigação. Que fazemos, por exemplo, se temos a responsabilidade de coordenar um plano de educação de adultos em uma área camponesa que revele, inclusive,
uma alta porcentagem de analfabetismo. O plano incluirá a alfabetização e a pós-alfabetização. Estaríamos, portanto, obrigados a realizar tanto a investigação das palavras geradoras quanto a dos temas geradores, à base de que teríamos o programa para uma e outra etapas do plano. Fixemo-nos, contudo, apenas na investigação dos temas geradores ou da temática significativa. Delimitada a área em que se vai trabalhar, conhecida através de fontes secundárias, começam os investigadores a primeira etapa de investigação. Esta, como todo começo em qualquer atividade no domínio do humano, pode apresentar dificuldades e riscos. Riscos e dificuldades normais, até certo ponto, ainda que nem sempre existentes, na aproximação primeira que fazem os investigadores aos indivíduos da área. É que neste encontro, os investigadores necessitam obter que um número significativo de pessoas aceite uma conversa informal com eles, em que lhes falarão dos objetivos de sua presença na área, na qual dirão o porquê, o como e o para quê da investigação que pretendem realizar e que não podem fazê-lo se não se estabelece uma relação de simpatia e confiança mútuas. No caso de aceitarem a reunião e de nesta aderirem, não só à investigação, mas ao processo que se segue, devem os investigadores estimular os presentes para que, dentre eles, apareçam os que queiram participar diretamente do processo da investigação como seus auxiliares. Desta forma, esta se inicia com um diálogo às claras entre todos. Uma série de informações sobre a vida na área, necessárias à sua compreensão, terá nestes voluntários os seus recolhedores. Muito mais importante, contudo, que a coleta destes dados é sua presença ativa na investigação. Ao lado deste trabalho da equipe local, os investigadores iniciam suas visitas à área, sempre autenticamente, nunca forçadamente, como observadores simpáticos. Por isso mesmo, com atitudes compreensivas em face do que observam. Se é normal que os investigadores cheguem à área da investigação movendo-se em um marco conceitual valorativo que estará presente na sua percepção do observado, isto não deve significar, porém, que devem transformar a investigação temática no meio para imporem este marco. A única dimensão que se supõe devam ter os investigadores neste marco no qual se movem, que se espera se faça comum aos homens cuja temática se busca investigar, é a da percepção crítica de sua realidade, que implica um método correto de aproximação do concreto para desvelá-lo. E isto não se impõe. Neste sentido é que, desde o começo, a investigação temática se vai expressando como um que fazer educativo, como ação cultural. Em suas visitas, os investigadores vão fixando sua mirada crítica na área em estudo, como se ela fosse para eles uma espécie de enorme e sui generis codificação ao vivo que os desafia. Por isto mesmo, visualizando a área com totalidade, tentarão, visita após visita, realizar a cisão desta na análise das dimensões parciais que os vão impactando. Neste esforço de cisão, com que mais adiante voltarão a adentrar-se na totalidade, vão ampliando a sua compreensão dela na interação de suas partes. Na etapa desta igualmente sui generis descodificação, os investigadores ora incidem sua visão crítica observadora diretamente sobre certos momentos da existência da área, ora o fazem através de diálogos informais com seus habitantes. Na medida em que realizam a descodificação desta codificação viva, seja pela observação dos fatos, seja pela conversação informal com os habitantes da área, irão registrando em seu caderno de notas, à medida de Wright-Mills, as coisas mais aparentemente pouco importantes. A maneira de conversar das pessoas, a sua forma de ser, o seu comportamento no culto religioso, no trabalho, vão registrando as expressões do povo, sua linguagem,
suas palavras, sua sintaxe, que não é o mesmo que sua pronúncia defeituosa, mas a forma de construir seu pensamento. Tem uma nota de rodapé, eu acho interessante ler, eu vou ler. Neste sentido, Guimarães Rosa nos parece um exemplo, e genial exemplo, de como pode um escritor captar fielmente não a pronúncia, não a corruptela prosódica, mas a sintaxe do povo das Gerais, a estrutura de seu pensamento. O educador brasileiro Paulo de Tarso escreveu um ensaio cujo valor e interesse destacamos sobre a obra de Guimarães Rosa, onde analisa o papel deste autor como descobridor dos temas fundamentais do homem do sertão brasileiro. Interessante, né? Volta na leitura. Esta descodificação ao vivo implica necessariamente que os investigadores, em sua fase, surpreendam a área em momentos distintos. É preciso que a visitem em horas de trabalho no campo, que assistam a reuniões de alguma associação popular, observando o procedimento de seus participantes, a linguagem usada, as relações entre diretoria e sócios, o papel que desempenham as mulheres, os jovens. É indispensável que a visitem em horas de lazer, que presenciem seus habitantes em atividades esportivas, que conversem com pessoas em suas casas, registrando manifestações em torno das relações marido-mulher, pai-filhos. Afinal, que nenhuma atividade nesta etapa se perca para esta compreensão primeira da área. A propósito de cada uma destas visitas de observação compreensiva, devem os investigadores redigir um pequeno relatório, cujo conteúdo é discutido pela equipe em seminário, no qual se vão avaliando os achados, quer dos investigadores profissionais, quer dos auxiliares da investigação, representantes do povo, nessas primeiras observações que realizaram. Daí que este seminário de avaliação deva realizar-se, se possível, na área de trabalho, para que possam estes participar dele. Observa-se que os pontos fixados pelos vários investigadores, só conhecidos por todos na reunião de seminário avaliativo, de modo geral coincidem, com exceção de um ou outro aspecto que impressionou mais singularmente a um ou a outro investigador. Estas reuniões de avaliação constituem, em verdade, um segundo momento da descodificação ao vivo, que os investigadores estão realizando da realidade que se lhes apresenta como aquela codificação sui generis. Com efeito, na medida em que, um a um, vão todos expondo como perceberam e sentiram este ou aquele momento que mais os impressionou, no ensaio descodificador, cada exposição particular, desafiando a todos como descodificadores da mesma realidade, vai representificando-lhes a realidade recém-presentificada, a sua consciência intencionada a ela. Neste momento, readmiram sua admiração anterior no relato da admiração dos demais. Desta forma, a cisão que fez cada um da realidade do processo particular de sua descodificação os remete dialogicamente ao todo cindido que se retotaliza e se oferece aos investigadores a uma nova análise, a qual se seguirá novo seminário avaliativo e crítico, de que participarão, como membros da equipe investigadora, os representantes populares. Quanto mais cindem o todo e o retotalizam na readmiração que fazem de sua admiração, mais vão aproximando-se dos núcleos centrais das contradições principais e secundárias em que estão envolvidos os indivíduos da área. Poderíamos pensar que nesta primeira etapa da investigação, ao se apropriarem, através de suas observações, dos núcleos centrais daquelas contradições, os investigadores já estariam capacitados para organizar o conteúdo programático da ação educativa. Realmente, se o conteúdo desta ação reflete as contradições, indiscutivelmente estará constituído da temática significativa da área. Não tememos, inclusive, afirmar que a margem de acerto para a ação que se desenvolve a partir destes dados seria muito mais provável
que a dos conteúdos resultantes das programações verticais. Esta, contudo, não deve ser uma tentação pela qual os investigadores se deixem seduzir. Na verdade, o básico, a partir da inicial percepção deste núcleo de contradições, entre as quais estará incluída a principal da sociedade como uma unidade epocal maior, é estudar em que nível de percepção delas se encontram os indivíduos da área. No fundo, estas contradições se encontram constituindo situações limite, envolvendo temas e apontando tarefas. Se os indivíduos se encontram aderidos a estas situações limite, impossibilitados de separar-se delas, o seu tema a elas referido será necessariamente o do fatalismo, e a tarefa a ela associada é a de quase não terem tarefa. Por isto é que, embora as situações limites sejam realidades objetivas e estejam provocando necessidades nos indivíduos, nos impõe investigar com eles a consciência que delas tenham. Uma situação limite como realidade concreta pode provocar em indivíduos de áreas diferentes e até de sub-áreas de uma mesma área, temas e tarefas opostos, que exigem, portanto, diversificação programática para o seu desvelamento. Daí que a preocupação básica dos investigadores deva concentrar-se no conhecimento de que Goldman chama de consciência real efetiva e consciência máxima possível. E aqui tem um trecho em inglês, tá, gente? Vou colocar a foto. Daí que, ao nível da consciência real, as pessoas se encontram limitadas na possibilidade de perceber mais além das situações limite, o que chamamos de inédito viável. Por isso é que, para nós, o inédito viável, que não pode ser apreendido no nível da consciência real ou efetiva, se concretiza na ação editanda, cuja viabilidade antes não era percebida. Há uma relação entre o inédito viável e a consciência real, e entre a ação editanda e a consciência máxima possível. A consciência possível de Goldman parece poder identificar-se com o que Nicolai chama de soluções praticáveis, despercebidas, nosso inédito viável, em oposição às soluções praticáveis percebidas e às soluções efetivamente realizadas que correspondem à consciência real ou efetiva de Goldman. Esta é a razão porque o fato de os investigadores, na primeira etapa da investigação, terem chegado à apreensão mais ou menos aproximada do conjunto de contradições, não os autoriza a pensar na estruturação do conteúdo programático da ação educativa. Até então, esta visão é deles ainda, e não dos indivíduos em face de sua realidade. A segunda fase da investigação começa precisamente quando os investigadores, com os dados que recolheram, chegam à apreensão daquele conjunto de contradições. A partir deste momento, sempre em equipe, escolherão algumas dessas contradições com que serão elaboradas as codificações que vão servir à investigação temática. Na medida em que as codificações, pintadas ou fotografadas, e em certos casos, preferencialmente fotografadas, são o objeto que, mediatizando os sujeitos decodificadores, se dá à sua análise crítica, sua preparação deve obedecer a certos princípios que são apenas os que norteiam a confecção das puras ajudas visuais. Uma primeira condição a ser cumprida é que, necessariamente, devem representar situações conhecidas pelos indivíduos cuja temática se busca, o que as faz reconhecíveis por eles, possibilitando desta forma que nelas se reconheçam. Não seria possível, nem no processo da investigação, nem nas primeiras fases do que a ele se segue, o da devolução da temática significativa como conteúdo programático, propor representações de realidades estranhas aos indivíduos. E que este procedimento, embora dialético, pois que os indivíduos, analisando uma realidade estranha, comparariam com a sua, descobrindo as limitações desta,
não pode preceder a um outro, exigível pelo estado de imersão dos indivíduos. Aquele em que, analisando sua própria realidade, percebem sua percepção anterior, do que resulta uma nova percepção da realidade distorcidamente percebida. Igualmente fundamental para a sua preparação é a condição de não poderem ter as codificações de um lado seu núcleo temático demasiado explícito, de outro demasiado enigmático. No primeiro caso, correm o risco de transformar-se em codificações propagandísticas, em face das quais os indivíduos não têm outra descodificação a fazer, senão a que se acha implícita nelas, de forma dirigida. No segundo, o risco de fazer-se um jogo de adivinhação ou quebra-cabeça. Na medida em que representam situações existenciais, as codificações devem ser simples na sua complexidade e oferecer possibilidades plurais de análises na sua descodificação, o que evita o dirigismo massificador da codificação propagandística. As codificações não são slogans, são objetos cognoscíveis, desafios sobre que devem incidir a reflexão crítica dos sujeitos descodificadores. Ao oferecerem possibilidades plurais de análises, no processo de sua descodificação, as codificações, na organização de seus elementos constituintes, devem ser uma espécie de leque temático. Desta forma, na medida em que, sobre elas, os sujeitos descodificadores incidam sua reflexão crítica, irão abrindo-se na direção de outros temas. Esta abertura, que não existirá no caso de seu conteúdo temático estar demasiado explicitado ou demasiado enigmático, é indispensável à percepção das relações dialéticas que existem entre o que representam e seus contrários. Para atender igualmente a esta exigência fundamental, é indispensável que a codificação, refletindo uma situação existencial, constitua objetivamente uma totalidade. Daí que seus elementos devam encontrar-se em interação na composição da totalidade. No processo da descodificação, os indivíduos, exteriorizando sua temática, explicitam sua consciência real da objetividade. Na medida em que, ao fazê-lo, vão percebendo como atuavam ao viverem a situação analisada, chegam ao que chamamos antes de percepção da percepção anterior. Ao terem a percepção de como antes percebiam, percebem diferentemente a realidade e, ampliando o horizonte do perceber, mais facilmente vão surpreendendo, na sua visão de fundo, as relações dialéticas entre uma dimensão e outra da realidade. Dimensões referidas ao núcleo da codificação sobre que incide a operação descodificadora. Como a descodificação é, no fundo, um ato cognoscente realizado pelos sujeitos descodificadores, e como este ato recai sobre a representação de uma situação concreta, abarca igualmente o ato anterior, com o qual os mesmos indivíduos haviam aprendido a mesma realidade, agora representada na codificação. Promovendo a percepção da percepção anterior e o conhecimento do conhecimento anterior, a descodificação desta forma promove o surgimento de nova percepção e o desenvolvimento de novo conhecimento. A nova percepção e o novo conhecimento, cuja formação já começa nesta etapa da investigação, se prolongam sistematicamente na implantação do plano educativo, transformando o inédito viável na ação editanda com a superação da consciência real pela consciência máxima possível. Por tudo isto, é que mais uma exigência se impõe na preparação das codificações, é que elas representem contradições, tanto quanto possível, inclusivas de outras, como adverte José Luiz Fiori. Que sejam codificações com o máximo de inclusividade, de outras que constituem o sistema de contradições da área em estudo. Mais ainda, e por isto mesmo, preparada uma destas codificações inclusivas, capaz de abrir-se em leque temático no processo de sua descodificação,
que se preparem as demais incluídas nela, como suas dimensões dialetizadas. A descodificação das primeiras terá uma iluminação explicativamente dialética na descodificação das segundas. Neste sentido, um jovem chileno, Gabriel Bode, que há mais de 2 anos trabalha com o método da etapa de pós-alfabetização, trouxe uma contribuição da mais alta importância. Na sua experiência, observou que os camponeses somente se interessavam pela discussão quando a codificação dizia respeito diretamente a aspectos concretos de suas necessidades sentidas. Qualquer desvio na codificação, como qualquer tentativa do educador de orientar o diálogo, na descodificação para outros rumos que não fossem o de suas necessidades sentidas, provocava o seu silêncio e o seu indiferentismo. Por outro lado, observava que, embora a codificação se centrasse nas necessidades sentidas, codificação, contudo, não inclusiva, no sentido de José Luiz Fiori, os camponeses não conseguiam, no processo de sua análise, fixar-se ordenadamente na discussão, perdendo-se, não raras vezes, sem alcançar a síntese. Assim também não percebiam, ou raramente percebiam, as relações entre suas necessidades sentidas e as razões objetivas mais próximas ou menos próximas das mesmas. Faltava-lhes, diremos nós, a percepção do inédito viável, mais além das situações limite, geradoras de suas necessidades. Não lhes era possível ultrapassar a sua experiência existencial focalista, ganhando a consciência da totalidade. Desta forma, resolveu experimentar a projeção simultânea de situações, e a maneira como desenvolveu seu experimento é que constitui a contribuição indiscutivelmente importante que trouxe. Inicialmente, projeta a codificação, muito simples na constituição de seus elementos, de uma situação existencial. A esta codificação chama de essencial, aquela que representa o núcleo básico e que, abrindo-se em leque temático terminativo, se estenderá nas outras, que ele chama de codificações auxiliares. Depois de descodificada a essencial, mantendo-a projetada como um suporte referencial para as consciências a ela intencionadas, vai sucessivamente projetando ao seu lado as codificações auxiliares. Com estas, que se encontram em relação direta com a essencial, consegue manter vivo o interesse dos indivíduos, que, em lugar de perder-se nos debates, chegam à síntese dos mesmos. No fundo, o grande achado de Gabriel Bode está em que ele conseguiu propor a cognoscitividade dos indivíduos através da dialeticidade entre a codificação essencial e as auxiliares, o sentido da totalidade. Os indivíduos imersos na realidade, com a pura sensibilidade de suas necessidades, emergem dela e assim ganham a razão das necessidades. Desta forma, muito mais rapidamente, poderão ultrapassar o nível da consciência real, atingindo o da consciência possível. Se este é o objetivo da educação problematizadora que defendemos, a investigação temática, que a ela mais se serve, porque dela é um momento, a este objetivo não pode fugir também. Preparadas as codificações, estudados pela equipe interdisciplinar todos os possíveis ângulos temáticos nelas contidos, iniciam os investigadores e as investigadoras a terceira fase de investigação. Nesta, voltam à área para inaugurar os diálogos descodificadores nos círculos de investigação temática. Na medida em que operacionalizam estes círculos, com a descodificação do material elaborado na etapa anterior, vão sendo gravadas as discussões que serão, na que se segue, analisadas pela equipe interdisciplinar. Nas reuniões de análise deste material, devem estar presentes os auxiliares de investigação, representantes do povo e alguns participantes dos círculos de investigação.
O seu subsídio, além de ser um direito que lhes cabe, é indispensável à análise dos especialistas. É que, tão sujeitos quanto os especialistas do ato do tratamento destes dados, serão ainda, e por isto mesmo, retificadores e ratificadores da interpretação que fazem estes dos achados da investigação. Do ponto de vista metodológico, a investigação que, desde o seu início, se baseia na relação simpática de que falamos, tem mais esta dimensão fundamental para sua segurança: a presença crítica de representantes do povo, desde seu começo até sua fase final, a da análise da temática encontrada, que se prolonga na organização do conteúdo programático da ação educativa como ação cultural libertadora. A estas reuniões de descodificação nos círculos de investigação temática, além do investigador como coordenador auxiliar da descodificação, assistirão mais 2 especialistas, um psicólogo e um sociólogo, cuja tarefa é registrar as reações mais significativas ou aparentemente pouco significativas dos sujeitos descodificadores. No processo de descodificação, cabe ao investigador ou à investigadora, auxiliar desta, não apenas ouvir os indivíduos, mas desafiá-los cada vez mais, problematizando de um lado a situação existencial codificada e de outro as próprias respostas que vão dando àqueles no decorrer do diálogo. Desta forma, os participantes do círculo de investigação temática vão extrojetando pela força catártica da metodologia uma série de sentimentos, de opiniões, de si, do mundo e dos outros que possivelmente não extrojetariam em circunstâncias diferentes. Numa das investigações realizadas em Santiago, esta infelizmente não concluída, ao discutir um grupo de indivíduos residentes num cortiço ou conventilho, uma cena em que aparecia um homem embriagado que caminhava pela rua e em uma esquina 3 jovens que conversavam, os participantes do círculo de investigação afirmavam que aí apenas é produtivo e útil à nação o borracho, que vem voltando para casa depois do trabalho, em que ganha pouco, preocupado com a família, a cujas necessidades não pode atender. É o único trabalhador, é um trabalhador decente como nós, que também somos borrachos. Gente, borrachos em espanhol são bêbados, tá? Pessoas que bebem. O interesse do investigador, psiquiatra Patrício Lopes, a cujo trabalho fizemos referência no nosso ensaio anterior, era estudar aspectos do alcoolismo. Provavelmente, porém, não haveria conseguido estas respostas se tivesse dirigido àqueles indivíduos com um roteiro de pesquisa elaborado por ele mesmo. Talvez, ao serem perguntados diretamente, negassem, até mesmo que tomavam uma vez ou outra o seu trago. Frente, porém, à codificação de uma situação existencial reconhecível por eles e em que se reconheciam, em relação dialógica entre si e com o investigador, disseram o que realmente sentiam. Há 2 aspectos importantes nas declarações destas pessoas. De um lado, a relação expressa entre ganhar pouco, sentirem-se explorados, com um salário que nunca alcança e se embriagarem. Embriagarem-se como uma espécie de fuga à realidade, como tentativa de superação da frustração do seu não atuar. Uma solução, no fundo, autodestrutiva, necrófila. De outro, a necessidade de valorizar o que bebe. Era o único útil à nação porque trabalhava, enquanto os outros o que faziam era falar mal da vida alheia. E após a valorização do que bebe, a sua identificação com ele como trabalhadores que também bebem e trabalhadores decentes. Imaginemos agora o insucesso de um educador do tipo moralista, que fosse fazer prédicas a esses homens contra o alcoolismo, apresentando-lhes como exemplo de virtude o que para eles não é manifestação de virtude. O único caminho a seguir, neste como em outros casos,
é a conscientização da situação, a ser tentada desde a etapa da investigação temática. Conscientização é óbvio que não para estoicamente no reconhecimento puro de caráter subjetivo da situação, mas, pelo contrário, que prepara as pessoas no plano da ação para a luta contra os obstáculos à sua humanização. Em outra experiência de que participamos, esta com camponeses, observamos que durante toda a discussão de uma situação de trabalho no campo, a tônica do debate era sempre a reivindicação salarial e a necessidade de se unirem, de criarem seu sindicato para esta reivindicação, não para outra. Discutiram 3 situações neste encontro e a tônica foi sempre a mesma: reivindicação salarial e sindicatos para atender a esta reivindicação. Imaginemos agora um educador que organizasse o seu programa educativo para estes homens e, em lugar de discussão desta temática, lhes propusesse a leitura de textos que certamente chamaria de sadios, e nos quais se fala angelicamente de que a asa é da ave. E isto é o que se faz em termos preponderantes na ação educativa como na política, porque não se leva em conta que a dialogicidade da educação começa na investigação temática. A sua última etapa se inicia quando os investigadores, terminadas as descodificações nos círculos, dão começo ao estudo sistemático e interdisciplinar de seus achados. Num primeiro instante, ouvindo gravação por gravação, todas as que foram feitas das descodificações realizadas e estudando as notas fixadas pelo psicólogo e pelo sociólogo, observadores do processo descodificador, vão arrolando os temas explícitos ou implícitos em afirmações feitas nos círculos de investigação. Que lindo, gente, que lindo! Estes temas devem ser classificados num quadro geral de ciências, sem que isso signifique, contudo, que sejam vistos na futura elaboração do programa como fazendo parte de departamentos estanques. Significa apenas que há uma visão mais específica, central de um tema, conforme a sua situação num domínio qualquer das especializações. O tema do desenvolvimento, por exemplo, ainda que situado no domínio da economia, não lhe é exclusivo. Receberia, assim, o enfoque da sociologia, da antropologia, como da psicologia social, interessadas na questão do câmbio cultural, na mudança de atitudes, nos valores, que interessam igualmente a uma filosofia do desenvolvimento. Receberia o enfoque da ciência política, interessada nas decisões que envolvem o problema, o enfoque da educação, etc. Desta forma, os temas que foram captados dentro de uma totalidade jamais serão tratados esquematicamente. Seria uma lástima se, depois de investigados na riqueza de sua interpenetração com outros aspectos da realidade, ao serem tratados, perdessem esta riqueza, esvaziando-se de sua força na estreiteza dos especialismos. Feita a delimitação temática, caberá a cada especialista dentro de seu campo apresentar à equipe interdisciplinar o projeto de redução de seu tema. No processo de redução deste, o especialista busca os seus núcleos fundamentais, que, constituindo-se em unidades de aprendizagem e estabelecendo uma sequência entre si, dão a visão geral do tema reduzido. Na discussão de cada projeto específico, se vão anotando as sugestões dos vários especialistas. Estas, ora se incorporam à redução em elaboração, ora constarão dos pequenos ensaios a serem escritos sobre o tema reduzido, ora uma coisa e outra. Estes pequenos ensaios, a que se juntam sugestões bibliográficas, são subsídios valiosos para a formação dos educadores educandos que trabalharão nos círculos de cultura. Neste esforço de redução da temática significativa, a equipe reconhecerá a necessidade de colocar alguns temas fundamentais que, não obstante, não foram sugeridos pelo povo quando da investigação. A introdução destes temas, de necessidade comprovada, corresponde inclusive à dialogicidade da educação, de que tanto temos falado. Se a programação educativa é dialógica,
Isso significa o direito que também têm os educadores, educandos de participar dela, incluindo temas não sugeridos. A estes, por sua função, chamamos temas dobradiça. Gente, eu leio e fico aqui maravilhada, né? Maravilhada com esse texto, que maravilhoso. Continuando. Como tais, ora facilitam a compreensão entre dois temas no conjunto da unidade programática, preenchendo um possível vazio entre ambos, ora contém em si as relações a serem percebidas entre o conteúdo geral da programação e a visão do mundo que esteja tendo o povo. Daí que um destes temas possa encontrar-se no rosto de unidades temáticas. O conceito antropológico de cultura é um destes temas dobradiça, que prende a concepção geral do mundo que o povo esteja tendo ao resto do programa. Esclarece, através de sua compreensão, o papel dos homens no mundo e com o mundo, como seres da transformação e não da adaptação. Feita a redução da temática investigada, a etapa que se segue, segundo vimos, é a de sua codificação, a da escolha do melhor canal de comunicação para este ou aquele tema reduzido e sua representação. Uma codificação pode ser simples ou composta. No primeiro caso, pode-se usar o canal visual, pictórico ou gráfico, o tátil ou o canal auditivo. No segundo, multiplicidade de canais. A escolha do canal visual, pictórico ou gráfico depende não só da matéria a codificar, mas também dos indivíduos a quem se dirige, se tem ou não experiência de leitura. Elaborado o programa, com a temática já reduzida e codificada, confecciona-se o material didático, fotografias, slides, film strips, cartazes, textos de leitura, etc. Na confecção deste material, pode a equipe escolher alguns temas ou aspectos de alguns deles e, se, quando e onde seja possível, usando gravadores, propô-los a especialistas como assunto para uma entrevista a ser realizada com um dos membros da equipe. Figuremos, entre outros, o tema do desenvolvimento. A equipe procuraria 2 ou mais especialistas, economistas, inclusive de escolas diferentes, e lhes falaria de seu trabalho, convidando-os a dar uma contribuição que seria a entrevista em linguagem acessível sobre tais pontos. Se os especialistas aceitam, faz-se a entrevista de 10 a 15 minutos. Pode-se, inclusive, tirar uma fotografia do especialista enquanto fala. No momento em que se propusesse ao povo o conteúdo da entrevista, se diria antes quem é ele, o que fez, o que faz, o que escreveu, enquanto se poderia projetar sua fotografia em slides. Se é um professor de universidade, ao declinar-se sua condição de professor universitário, já se poderia discutir com o povo o que lhe parecem as universidades de seu país, como as vê, o que delas espera. O grupo estaria sabendo que, após ouvir a entrevista, seria discutido o seu conteúdo, o qual passaria a funcionar como uma codificação auditiva. Do debate realizado, faria posteriormente a equipe um relatório ao especialista em torno de como o povo reagiu à sua palavra. Desta maneira, se estariam vinculando intelectuais, muitas vezes de boa vontade, mas não raro alienados da realidade popular a esta realidade. E se estaria também proporcionando ao povo conhecer e criticar o pensamento do intelectual. Podem ainda alguns destes temas ou alguns de seus núcleos ser apresentados através de pequenas dramatizações que não contenham nenhuma resposta. O tema em si, nada mais. Funcionaria a dramatização como codificação, como situação problematizadora, a que se seguiria a discussão de seu conteúdo. Outro recurso didático, dentro de uma visão problematizadora da educação e não bancária, seria a leitura e a discussão de artigos de revistas, de jornais, de capítulos de livros, começando-se por trechos. Como nas entrevistas gravadas, aqui também, antes de iniciar a leitura do artigo ou do capítulo do livro, se falaria de seu autor. Em seguida, se realizaria o debate
em torno do conteúdo da leitura. Na linha do emprego destes recursos, parece-nos indispensável a análise do conteúdo dos editoriais da imprensa a propósito de um mesmo acontecimento. Por que razão os jornais se manifestam de forma diferente sobre o mesmo fato? Que o povo, então, desenvolva o seu espírito crítico para que, ao ler jornais ou ao ouvir o noticiário das emissoras de rádio, o faça não como um mero paciente, como objeto dos comunicados que lhes prescrevem, mas como uma consciência que precisa libertar-se. Preparado todo este material, a que se juntariam pré-livros sobre toda esta temática, estará a equipe de educadores e educadoras apta a devolvê-la ao povo, sistematizada e ampliada. Temática que, sendo dele, volta agora a ele, como problemas a serem decifrados, jamais como conteúdos a serem depositados. O primeiro trabalho dos educadores de base será a apresentação do programa geral da campanha a iniciar-se. Programa em que o povo se encontrará, de que não se sentirá estranho, pois que dele saiu. Fundados na própria dialogicidade da educação, os educadores e educadoras explicarão a presença no programa dos temas dobradiça e de sua significação. Como fazer, porém, no caso em que não se possa dispor dos recursos para esta prévia investigação temática nos termos analisados? Com um mínimo de conhecimento da realidade, podem os educadores e as educadoras escolher alguns temas básicos que funcionariam como codificações de investigação. Começariam assim o plano com temas introdutórios, ao mesmo tempo em que iniciariam a investigação temática para o desdobramento do programa a partir destes temas. Um deles, que nos parece, como já dissemos, um tema central indispensável, é o do conceito antropológico de cultura. Sejam pessoas camponesas ou urbanas, em programa de alfabetização ou de pós-alfabetização, o começo de suas discussões em busca de mais conhecer, no sentido instrumental do termo, é o debate deste conceito. Na proporção em que discutem o mundo da cultura, vão explicitando seu nível de consciência da realidade, no qual estão implicitados vários temas. Vão referindo-se a outros aspectos da realidade que começa a ser descoberta em uma visão crescentemente crítica, aspectos que envolvem também outros tantos temas. Com a experiência que hoje temos, podemos afirmar que, bem discutido o conceito de cultura em todas ou em grande parte de suas dimensões, nos pode proporcionar vários aspectos de um programa educativo. Mas, além da captação, que diríamos quase indireta, de uma temática, na hipótese agora referida, podem os educadores, depois de alguns dias de relações horizontais com os participantes do Círculo de Cultura, perguntar-lhes diretamente: que outros temas ou assuntos poderíamos discutir além deste? Na medida em que forem respondendo, logo depois de anotar a resposta, a propõem ao grupo com um problema também. Admitamos que um dos membros do grupo diz: gostaria de discutir sobre o nacionalismo. Muito bem, diria o educador, após registrar a sugestão, e acrescentaria: que significa nacionalismo? Por que pode interessar-nos a discussão sobre nacionalismo? É provável que, com a problematização da sugestão ao grupo, novos temas surjam. Assim, na medida em que todos vão se manifestando, o educador ou a educadora vai problematizando uma a uma as sugestões que nascem do grupo. Se, por exemplo, numa área em que funcionam 30 círculos de cultura na mesma noite, todos os coordenadores, educadores ou educadoras, procedem assim, terá a equipe central um rico material temático a estudar, dentro dos princípios descritos na primeira hipótese de investigação da temática significativa. O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora e não bancária, é que, em qualquer dos casos, as pessoas se sintam sujeitos do seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente nas suas sugestões,
e na dos seus companheiros e companheiras. Porque esta visão da educação parte da convicção de que não pode sequer presentear o seu programa, mas tem de buscá-lo dialogicamente com o povo. É que se inscreve como uma introdução à pedagogia do oprimido, de cuja elaboração deve ele ou ela participar. Que maravilha, gente! Que capítulo, que coisa incrível! Cada vez mais admiradora, né? Cada vez admirando mais Paulo Freire. Eu espero que você esteja gostando. Esse capítulo é grande, né? Eu demorei bastante tempo para gravar. Eu espero que você esteja acompanhando. Olha a playlist para você acompanhar o livro completo. E ainda faltam alguns, né? Ainda falta o capítulo 4. Vamos lá, vamos que vamos. Fica comigo, minha gente. Procura nas playlists aqui no canal. Fica aqui inscrita, fica aqui inscrito e vamos dialogar. Vamos praticar a dialogicidade de Paulo Freire com muito amor. Eu agradeço a sua presença, agradeço demais que você tenha ficado até aqui. Que alegria, que honra. Beijo para vocês. Tchau.